Fala galera, aqui é o Engenheiro Alex e no vídeo de hoje irei te explicar como você criar conteúdos para divulgar o seu serviço na engenharia civil de maneira inteligente, de maneira profissional. Se você é engenheiro civil e atua com a prestação de serviços, seja projetos, construções, reformas, laudos, perícias, enfim, qualquer tipo de prestação de serviço na engenharia civil, um dos pilares fundamentais que você deve ter habilidade é essa parte de marketing para você conseguir atrair as pessoas e conseguir captar os seus clientes. E aqui nesse vídeo eu irei te mostrar como você pode criar alguns conteúdos interessantes, conteúdos chamativos que têm potencial de atrair os seus principais clientes. E a gente vai utilizar aqui um exemplo utilizando as campanhas patrocinadas ou os anúncios pagos, utilizando principalmente duas plataformas. Hoje a gente tem duas plataformas que se destacam no mercado. Primeiro é o Google Ads, que a gente consegue ali segmentar muito bem o público-alvo, segmentando ali por interesse, por bairro, por região, e também o Facebook Ads, juntamente ali com o Instagram. A gente pode utilizar o gerenciador de anúncios para fazer a divulgação tanto no Facebook e também no Instagram. E para criar os conteúdos na qual serão divulgados, ou seja, você vai criar um conteúdo ali específico que vai atrair a atenção de um potencial cliente, e esse conteúdo, para alcançar mais pessoas, você deve utilizar essas campanhas patrocinadas, ou seja, pagar um valor X para ter o potencial de alcançar um determinado número de pessoas. E a partir desse determinado número de pessoas que você vai impactar, uma porcentagem vai entrar em contato com você, querendo saber mais informações sobre os serviços que você oferece. E para você ter muita assertividade na criação desses conteúdos que serão divulgados, você deve respeitar principalmente três elementos fundamentais para você investir a verba ali direcionado para o marketing com muita assertividade. O primeiro elemento é a imagem. No mundo do marketing, essa imagem na qual será divulgada também é conhecida como criativo. Essa imagem ela deve ser muito estratégica e muito bem pensada, porque visualmente é o primeiro impacto que você vai causar no seu cliente. Ele vai se identificar ali com a imagem e vai analisar se ele vai continuar consumindo aquela informação ou se ele vai passar para a próxima. Então, de acordo com o serviço no qual você vai divulgar, você tem que colocar ali indícios ali na imagem que o cliente possa identificar na imagem que é sobre um determinado tipo de serviço. Se é para a área de projetos, você deve colocar nessa imagem alguns elementos que direcionem esse potencial cliente para identificar na imagem que é sobre projetos que você irá falar, sobre reformas também. Então, de acordo com a sua área de atuação, você deve adaptar essa imagem para que o cliente possa identificar sobre o que será falado ali visualmente em poucos segundos. Feita essa primeira parte, esse primeiro elemento, a gente vai para o segundo elemento, que é o texto, também conhecido como descrição da imagem. Então, em todo conteúdo, em todo anúncio que a gente vai fazer, a gente deve ter muita assertividade no texto que a gente vai inserir para descrever melhor essa imagem, para descrever ali, dando orientações. E aqui uma coisa muito importante é que o anúncio, de preferência, ele não tenha cara de anúncio. Então, esse texto ele deve ter um caráter educativo, principalmente que resolva problemas, que identifique erros, que ajude o cliente a resolver alguma necessidade que ele tenha referente à área do serviço no qual você vai divulgar. Então você pode ali criar algumas imagens e fazer em cima dessa imagem um texto educativo, como por exemplo, já deixei aqui algumas imagens separadas que podem facilitar aí você ter alguma inspiração, que você pode adaptar aí de acordo com a sua área de atuação. Verifique essa imagem. 5 coisas que você precisa saber antes de contratar o projeto da sua casa. Então é uma imagem com uma frase direcionada para a área de projetos. Ali pode ter ali a descrição mostrando quais são essas 5 coisas com caráter educativo que vai causar uma curiosidade no cliente que está buscando essa parte de projetos. E ali no meio do texto a gente vai para o terceiro elemento, que é a venda sutil do serviço. Então temos a imagem, temos a descrição com viés educativo, e para a gente fazer a venda do serviço, a gente deve fazer de maneira muito sutil, e no meio do marketing a gente chama de CTA, Call to Action, chamar o cliente para tomar uma ação, ou encaminhar ele para o seu site, ou deixar o seu contato. No meio do texto você pode falar que caso o cliente ele queira saber mais, que a sua empresa ela oferece esse tipo de solução, ela oferece esses tipos de projetos, aí você adapta, de acordo com a área que você está divulgando, seja reforma, seja construções. E caso o cliente ele queira saber mais, ele entra em contato com você ou por telefone ou pelo seu site, e você continua ali a finalização do conteúdo como se fosse aberto apenas um parênteses ali
no meio desse texto educativo. Então essa é uma maneira muito eficiente de você fazer a divulgação do serviço. Antes da gente finalizar, mais uma imagem aqui para trazer mais inspiração para você. Os 5 erros na hora de reformar, o quarto é bem provável que você comete. Então aqui a gente já trouxe uma imagem voltada mais para a parte de reformas e também com um gatilho da curiosidade. O quarto é bem provável que você comete. Você pode ali pegar alguns clientes que tenham curiosidade de saber, bom, qual é esse quarto erro que a maioria das pessoas comete, então ela vai consumir quase todo o seu conteúdo até chegar no quarto. E ali no meio desse texto também vai ter a divulgação do seu site ou do seu telefone para entrar em contato, para saber mais informações sobre o serviço que você oferece. Então são esses 3 elementos: uma imagem, a descrição, o texto e a venda sutil do serviço. Seguindo esses elementos ali, dando essa devida atenção a esses fatores que eu expliquei para você nesse vídeo, você vai conseguir anunciar muito bem os seus conteúdos, vai atrair as pessoas certas de acordo com os interesses que elas realmente têm, ou seja, vai criar uma conexão entre o serviço que você oferece e a necessidade do potencial cliente. E quando o cliente perceber que você, profissional, entende o que ele quer, sabe os problemas, sabe as necessidades, pode ter certeza que esse cliente ele vai ter ali uma propensão a entrar em contato com a sua empresa ou com você, profissional, para saber mais informações. Então é assim que eu sugiro que você faça os conteúdos para divulgar o seu serviço através das mídias pagas. Caso tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários e também, caso você queira se aprofundar, nós temos um treinamento específico, um treinamento completo que explica ali o passo a passo de como você criar essas campanhas. A gente entra dentro do gerenciador de anúncios, explica como você clicar em cada botão para você colocar os seus anúncios no ar e conseguir captar esses clientes. Eu vou deixar o link desse treinamento, o nome do treinamento é Estratégias do Engenheiro e o link com mais informações vai estar aqui na descrição desse vídeo. Te agradeço por acompanhar a gente em mais esse conteúdo, um grande abraço e até mais!